Os convidei aqui para falar da região mais atingida do estado, que é a região central. Eu sei que vocês fizeram um périplo essa semana por aí. Nos relate um pouquinho, Cachoeira do Sul, Santa Maria também teve problema, agudo aquela região. Mara, como é que está a situação aí no Capané? Bom, Alex, aqui, né, a nossa barragem, ela estava já numa situação já bem confortável, digamos, em função do fim da safra, né, então ela estava baixa, tinha opção aí ainda para ter uma elevação da água, e ela está sendo monitorada constantemente e está um pouco acima da cota, né, ideal, mas não oferece risco, né, e o IRGA tem todo, depois acho que até o presidente pode comentar, fez uma série de investimentos na questão de segurança dela. Então aqui, graças a Deus, né, numa situação bem confortável, digamos, aí perante o que tem sido visto aí no estado. Professor Marquesão, o que o senhor vê dessas perdas até agora? O que dá para a gente dizer, hein, amigo? Foi realmente bastante complicada a situação aí, né? Os nossos municípios daqui da região central muito afetados, né? Muito afetados, coisa antes nunca vista, né? Os rios romperam as margens, entraram para dentro das áreas, quase formando novos braços de rios nas áreas iniciais da lavoura, formando verdadeiras vossorocas, né? Buracos enormes. O grande problema é onde é que a gente vai tirar solo para reconstruir essas margens, essas vossorocas. E dentro da área também aí, muitas árvores, plantas, nos rios também, rios assoreados, não é? Árvores nos rios, dos arroios principalmente, impedindo a passagem da água, né? E fundamentalmente, né, Alex, que levou, em boa parte, o solo, todo o solo agrícola, a camada superficial, e isso vamos levar muitos anos para reconstruir. Então, são alguns danos aí. Alguns danos deles, Alex e ouvintes, obras de governo. Os produtores sozinhos não vão conseguir recuperar essas áreas. Presidente Rodrigo Machado, o que o IRGA tem feito para tentar minimizar? Qual é a frente que está sendo trabalhada aí nesse sentido, dentro do que o professor fala? Uma coisa é a gente conseguir mensurar, né? E principalmente nesse rescaldo, fazer esse rescaldo dessas perdas. Outra coisa é olhar para frente, né, Rodrigo? Verdade, Alex. Primeiro, quero agradecer muito, né, aos nossos técnicos que desde começou, no fim de abril, desculpa, né, início de maio, começaram essas chuvas intensas e essas catástrofes todas, trabalharam incansavelmente para manter o IRGA funcionando, e quando eu falo não só no interior, mas também na parte administrativa, né, que é para poder fazer rodar, né, toda a estrutura. Paralelo a isso, depois a gente comenta um pouco, né, a Mara tocou num ponto importante, a barragem se manteve segura, né, durante todo esse período, né, devido aos investimentos que nós fizemos lá atrás, mas o fundamental, né, me parece, é nós atacarmos as consequências, né, dos problemas que as águas trouxeram. A gente tem conversado muito, né, desde a semana passada, né, professor Marquesão, passamos a semana aqui na região, eu estou em Santa Maria ainda, Alex, né, estou com o professor Marquesão aqui, estou vizinho dele até da tela e na cidade. Tá bem de vizinho, hein? Estou bem de vizinho. E estive também com a doutora Mara, lá, que nos recebeu muito bem, né? Ela e o esposo, Adriano, e lá em Cachoeira, lá na barragem. Mas a gente encontrou um cenário lunar em certos lugares, né, professor? É uma catástrofe, assim, que a gente não consegue dimensionar sem estar no local. É impressionante, né? Então, esses produtores, muitos deles, né, além de perderem a safra na totalidade, ou um percentual dela, eles perderam a ferramenta de trabalho, né, que é o solo. Então, todos os mecanismos de auxílio a esses produtores, renegociação de dívidas são importantes, são fundamentais, mas se a gente não recuperar, né, essa degradação que eles sofreram na sua ferramenta de trabalho, que é o solo, eles não vão ter como pagar essa conta, nem pretérita, nem futura, né? Então, a gente tem que agir muito forte nisso. O Instituto está se preparando, depois a gente comenta mais, que eu não quero aqui monopolizar o tempo, se deixa eu falar eu vou longe, mas a partir de uma provocação do professor Marquesão, né, e da conhecimento dele, junto com a doutora Mara, eu estou aqui com o nome do Luiz Fernando Siqueira, né, que é o nosso gerente da Dater, né, que é o gerente da extensão, né, estou aqui usando o computador dele, né, o nosso gerente regional N, enfim, a diretora técnica Flávia, então todos os nossos coordenadores regionais, que vai ser uma força-tarefa que nós vamos colocar aqui na região, já estamos com isso tudo formatado e vai ser aplicado
partir da semana que vem, ou na medida que o tempo, né, e as cheias que retornaram nos rios permitam, mas o IRGA está preparado para auxiliar, e eu acho que é uma força-tarefa que precisa ser multidisciplinar, né, envolver meio ambiente, DRH, as estruturas, Secretaria da Agricultura, Secretaria de Meio Ambiente, e também as entidades representativas do setor, né? Acho que nós estamos, como o doutor Anderson colocou, nós temos que nos unir agora e resgatar esse estado. Doutora Amara, nós temos já uma contabilização aí do que se perdeu, teve alguma perda no arroz, na soja foi bastante forte, né? E Cachoeira a gente sabe que é um grande produtor de soja, mas eu gostaria que a senhora falasse isso aí, mas também já nos desse a tua visão agronômica em relação ao que a gente tem pela frente aí. A gente falou aqui em solo, esse solo degradado, o que a gente pode trabalhar daqui para frente disso aí? Bueno, Alex, a parte do arroz, então, segundo a nota do IRGA, né, levantamento aí dos nossos técnicos, foram 22 mil hectares de arroz perdidos, né, 18 mil hectares submersos. Desses submersos, Alex, o que a gente pôde ver em loco, né, enquanto a gente fazia essa visita, e aqui eu gostaria de deixar meu agradecimento a todos os produtores, né, da região de Santa Maria e Dona Francisca, inclusive nosso conselheiro Célio Fontana, nos acompanharam, nos buscaram, inclusive, de trator, porque a gente não conseguia chegar nas áreas de carro. Então, deixar esse reconhecimento também ao José Mário Tagle Preta, da Campal, de Dona Francisca, que viabilizou, porque de formas assim normais a gente não vai conseguir chegar nessas lavouras aí em curto espaço de tempo. Então, essas áreas submersas, a gente pôde presenciar que os produtores estão lá tentando colher alguma coisa ainda. Tá? Tem áreas que não tem, mesmo tendo a planta lá, está totalmente acamada, não tem o que fazer, não consegue recolher. Alguns não tem nem máquina mais, porque levou, a enchente levou, deu 2, 3 tombos, a gente pôde presenciar essas máquinas no campo, né? E 43 mil toneladas, 43 mil toneladas de arroz colhidos foram comprometidos. Qual é o nível de perda desse arroz? A gente ainda não sabe, porque os produtores eles estão secando, tentando secar, tentando salvar ainda parte desse arroz ainda que estava nesse silo. Alguma coisa, como a gente viu, silos que foram abertos pelo rio, então esse arroz foi, né? Esse aí não tem o que conseguir comprometer. Então, dentro desse diagnóstico, que a partir de agora o IRGA vai fazer em loco, e de forma individual aos produtores, não é algo macro, é algo muito preciso, né? Principalmente por causa do professor Enio aí, que está conosco e formatou todo esse plano. Então, nós vamos conseguir levantar e dar número exato, né, para que o governo também se municie dessas informações e nos ajude a que esses produtores tenham esse retorno, essa reconstrução. Como disse o professor, sozinho muitas coisas eles não vão fazer. Mas nesse momento, agronomicamente falando, né, é um foco muito grande no solo. Talvez não nessa geração vai ser conseguido recuperar todas as perdas, horizonte A e horizonte B, que são as partes do solo mais férteis, elas foram simplesmente levadas, enquanto que algumas áreas recebeu uma carga gigantesca de areia, né? O que esse produtor vai conseguir produzir? Já tivemos depoimentos de alguns produtores dizendo que não volta mais para a pecuária, porque já perdeu o gado, né, em outras enchentes e novamente nessa. E uma preocupação bastante grande também, Alex, aí, em relação ao psicológico desses produtores, né, em função de endividamentos e tal. Então é bem complexo. Também não vou monopolizar aqui o nosso discurso e passar para os próximos questionamentos que a gente vai conversando. O professor, a gente há muito tempo fala, né, na policultura, e hoje o cenário e hoje o desenho agrícola da metade sul é outro. Se a gente for analisar, talvez há 20 anos atrás, 15, 10 anos atrás, nós não teríamos esses prejuízos que a gente tem na soja, mas hoje a soja é uma realidade. E esse solo vale tanto para arroz quanto para soja. E mais do que isso, professor, e a doutora Amara coloca aí, né, esse fator aí emocional dos produtores, né, esse fator que realmente pesa bastante contra nesse momento, porque nós temos muito pequenos produtores que têm naquela área, naquela pequena área ali, a sua vida, né? É verdade. Essa que a Mara colocou, né? A gente também tem que cuidar para não ficar doente, sabe?
porque a gente internaliza essas situações de tão grave que é, por isso essas visitas é tão interessante para a gente estimular, aflorar a nossa sensibilidade a esses problemas e, a partir daí, né, tomar atitudes. Mas eu diria assim, ó, nós vamos precisar de muito dinheiro agora e de forma imediata. Vamos precisar de muito trabalho e durante muitos anos, trabalho técnico. Vamos precisar de muito conhecimento. Por isso, vamos precisar também de conhecimento interdisciplinar e interinstitucional. Se eu faço um apelo aqui nesse meu início, assim, ó, as instituições todas que estão ligadas ao agro, unam-se, reúnam as expertises de cada uma, porque o nosso foco é o produtor. Vamos andar juntos. Todo mundo está dizendo isso e eu também estou dizendo isso, vivenciando em foco o problema. Agora, essa área, o que a gente vai fazer? Primeira coisa que eu acho que a gente tem que fazer é recuperar essa margem de rio onde ele está formando um novo braço. Fechar isso. Trabalho dantesco. Eu nem sei de onde vai sair esse solo. Muitas áreas não têm condições na lavoura de fornecer o solo para fechar essa área. Vamos ter que trazer de fora. E daí tem licenças ambientais e um custo maior. Primeira coisa é fazer isso aí. Senão todo o trabalho que nós fizermos dentro da área, na próxima chuva ou enchente, ele vai ser desfeito. Segundo lugar, tapar essas vossorocas enormes que tem, que também talvez não tenha solo no próprio local para fechar esses buracos maiores. Segundo, temos que começar a recuperar essa macro e micro drenagem, pensando não só na cheia, mas também numa futura seca que possa vir. Esses drenos estão todos assoreados por essa areia, como falou a Mara e tal, seixo, rolado, pedra, etc. Então tem que recuperar todo esse processo. Mas, fundamentalmente, tem que começar a recuperar o perfil do solo. Essa camada que foi perdida, nós vamos começar quase do zero. Quem trabalha em agronomia vê o quantos anos nós vamos ter que trabalhar em cima disso aí, ou seja, tem que colocar matéria orgânica, a base disso aí é matéria orgânica. Como nós vamos fazer isso? Corrigir a parte química do solo, certo? Eu acho que é a parte até mais fácil de nós intervirmos. A parte física é um problema, porque o solo normalmente fica uma parte muito adensada do solo. Para arroz não tem muito problema, para soja talvez tenha um problema sério, como tu disseste, na diversificação de cultivos, né? Terceiro, a parte biológica. Isso que faz todo esse mexe, essa biologia do solo, começa com a matéria orgânica, os produtos biológicos têm muito trabalho aí, muita raiz, muita palha nesse ambiente. Então, quer dizer, começa a partir da matéria orgânica. E plantas de cobertura, raízes e palha. E a gente sabe, quem trabalha em terras baixas, a dificuldade que nós temos de espécies e de cultivar plantas de cobertura. Então, é todo um trabalho, um conjunto que vai demorar muito tempo. Vai demorar a presença dos técnicos, né? Então, o IRGA está fazendo esse diagnóstico. E, na sequência, ele vai ter, o IRGA e outros, tem que ter presença para se olhar os produtores, para abreviar, tentar abreviar esse tempo, porque ele vai ter que tornar essa terra produtiva. E, por fim, como tem áreas diferentes, ficou muito manchada a área, a agricultura de precisão, no meu ponto de vista, aí vai ser fundamental, porque tem áreas que foram completamente degradadas, outras foram parcialmente degradadas, outras não tanto. Nós vamos ter que tratar diferentemente essas áreas. Então, veja como as áreas de conhecimento, as expertises, cada vez elas estão assim, tem que se unir, mas são diversas as expertises que nós precisamos para resolver o problema. O presidente Rodrigo Machado, o professor toca numa questão muito essencial daqui para frente, e a palavra união e parceria, ela agora vai ser exercitada na prática, né? Porque o produtor sozinho não vai conseguir fazer isso aí. Daqui a pouco até nós vamos falar aqui com o Eduardo Condorelli, que é do Senar RS, e esta semana o Senar Brasil e a CNA anunciaram a vinda de técnicos aqui para o Rio Grande do Sul e 100 milhões de reais para tentar ajudar, ou seja, a gente tem que ter dinheiro. Mas mais do que isso e ao mesmo tempo que ter dinheiro, a gente precisa dessas ações coordenadas, né? Qual é a disposição nesse momento do governo do estado e se o IRGA vai dispor desses recursos também, se há já um estudo nesse sentido, Rodrigo? Bom, Alex, acho que primeiramente a gente tem que fazer o diagnóstico, né? Tem que saber o que aconteceu. Então é isso que nós, a partir da semana que vem, vamos implementar. Então as equipes aqui da região, né, já vão ser convocadas aí na segunda, né? Segunda-feira já vão ser convocadas para a gente começar esse trabalho. A diretora técnica Flávia também já está alocando outros técnicos, né, de outras regiões
para se somarem nesse esforço de diagnóstico. A gente quer fazer esse diagnóstico o mais rapidamente possível, em torno de 3 semanas, um mês, a gente tem, como a doutora Mara referiu, um diagnóstico minucioso, né, e individualizado de cada produtor, né, de todos os municípios da região afetada, né, aquela depressão central onde a gente teve essa tragédia toda. Para depois a gente tem que saber, a partir desse diagnóstico, a gente vai mostrar o que fazer, né, e como fazer, né? Acho que são as duas perguntas que a gente tem que depois responder. E aí sim, apresentar isso para a Secretaria de Cultura, né, como o professor Lênio referiu, vai precisar de investimento, mas também vai precisar de uma estrutura multidisciplinar, né, e multi-institucional, né? A gente vai ter que trazer outros atores para se somar esse esforço. Saúdo aqui e reconheço a CNA, né, e o Senar, né, que estão se disponibilizando, esse tipo de atitude aí que faz a diferença. Então, são pessoas, né, que têm expertise, né, como bem referiu o professor Nélio, e eles têm todas as condições de auxiliar. A parte de recurso, né, e aí que eu acho que é o que a gente está pensando, né, isso não quer dizer que vá acontecer, porque não é que não vai acontecer, né, o que a gente está formatando e pode acontecer, né, acho que tem condições, né, de trabalhar e viabilizar isso de uma maneira muito tranquila, que é desamarrar o nosso orçamento, né? A gente tem que tirar o nosso orçamento, ele não prevê esse tipo de situação hoje, né? Em 24 e agora em 25 também, né, a gente tem que se preocupar com isso, mas esse ano as amarras, né, o que está previsto orçamentariamente, ninguém pode ter a capacidade de prever uma tragédia dessas. O que a gente vai fazer, pode, deve fazer, e vamos trabalhar por isso, que eu acho que aí é absolutamente possível, conveniar com uma fundação, e nós temos a FATEC aqui, que o professor Enio Marquesan bem conhece, aqui da Universidade de Santa Maria, e aportar recursos, né, fazer um convênio, fazer um projeto e um plano de trabalho, e aí sim estabelecer, né, essa relação que me parece que a gente consegue intervir de maneira mais imediata e já aproveitar recursos de 2024, né, da nossa execução orçamentária, para colocar nesse projeto. Mas antes disso, né, não podemos botar a carreta na frente dos bois, né? Precisamos fazer o diagnóstico e fazer o projeto, né? Não podemos, sem o diagnóstico, não há como fazer um projeto para intervir de maneira mais efetiva nessa catástrofe toda. Em paralelo a isso, né, eu já conversei, né, com a Secretaria de Cultura, o secretário adjunto, né, o Márcio Madalena, tem sido um grande parceiro, né, a gente já apresentou isso para ele, então a gente está perfeitamente integrado, né, e alinhado com a Secretaria de Cultura, que também enxerga, né, o potencial do IRGA, né, e a expertise dos nossos técnicos, né, e a capilaridade, né, que a gente tem, né, o conhecimento, e trabalhamos, né, o motivo do IRGA existir é exatamente esse, né, apoiar, né, e desenvolver a horticultura, e isso temos feito ao longo da nossa história. Agora, acho que o IRGA, mais uma vez, é chamado, né, nesse momento de crise imensa, né, que a gente está vivendo, e o IRGA vai dar a sua resposta. Tenho certeza que podemos viabilizar, né, o uso de recursos para estabelecer um projeto, né, e executá-lo de uma maneira que encontre, né, e seja efetiva, né, que se encontre os resultados, né, e seja efetivo. Vamos fechar, porque ainda eu tenho aqui mais 4 convidados depois, e eu agradeço a compreensão de vocês, mas Mara, eu queria saber um pouquinho de cada um de vocês para a gente fechar aí. Bom, tem esse hecatombe, tem essa tragédia, tem tudo isso aí. Há tragédias, há momentos ruins que possam ser revertidos e lá adiante a gente comemora resultados até em cima de coisas ruins que aconteceram. O que a gente pode estabelecer, Mari, e eu gostaria também, depois de ouvir do professor Marquesan, esse novo momento, como é que a gente pode aproveitar isso aí como lição e conseguir reverter isso aí positivamente, tudo que aconteceu, Mara? Bom, Alex, eu acho que a missão de todos nós, a partir de agora, não só é levantar o dano, não só ir lá consertar certas coisas que vai estar na nossa mão, digamos, como citou o professor, é um braço de rio que está entrando, isso tem que ser fechado, mas fundamentalmente evitar que isso aconteça novamente. Como que nós vamos nos tornar resilientes a esse tipo de evento que me parece, e parece muitos aí, que vai se tornar cada vez mais frequentes? Essa é a nossa missão. Tá?
vamos se reerguer, e eu falo isso não só para a agricultura, mas como nós, como sociedade, vamos evitar que essas áreas elas sofram isso novamente, como nos tornarmos resilientes a isso. Está na nossa mão a partir de agora. Se nós errarmos, isso vai se repetir, não vai demorar muito, infelizmente. Então, agradeço o espaço, Alex, né, e estamos aí empenhados nos próximos meses, nos próximos, né, todo o tempo que demorar aí para a gente conseguir, pelo menos, deixar um pouco mais, consertar certas coisas e nos tornarmos mais resilientes dentro do nosso sistema. Professor Enio Marquesan. Acho que caiu o sinal. Rodrigo, então vamos contigo. Bom, Alex, eu gostaria antes, né, só de comentar alguns outros aspectos, né, do que aconteceu essa semana, né? Tivemos a reunião da Câmara Setorial do Estado, né, do arroz, e também do MAPA. E a gente posicionou muito fortemente, né, o IRGA, a respeito, né, de não haver tecnicamente motivos para essa importação, né, que está se anunciando, né, pelo governo. Inclusive, no dia 14, né, nós entregamos, né, por solicitação do Ministério, nos solicitou esse levantamento de dados, né, que nós tínhamos, né, do último levantamento, e agora saiu ontem o nosso penúltimo levantamento, nós enviamos para o Ministério, e nos surpreendeu, né, muito o Ministério, né, dia 14 ele recebeu as informações, e aí anuncia depois, né, como já tinha anunciado, mas reitera, né, o anúncio das importações. Eu quero reiterar que, tecnicamente, não há motivo nenhum, Alex. Isso precisa ficar bem claro, né, e nossas questões são técnicas e precisam, assim, ser resolvidas, e causa estranheza, né, e espanto o Ministério da Agricultura tomar essas decisões sem ouvir ninguém, né? Não ouviu a Câmara Setorial, não ouviu as entidades representativas do setor e não ouviu os técnicos, né? Então, eu não sei, né, embora nós todos façamos ideia, como essas decisões são tomadas. Não deveriam de ser assim, né? Deveriam de ser técnicas. Então, ontem, no nosso levantamento, temos 810 mil hectares colhidos, 272, né? Que representa 90,01% da área, com 6.824.878 toneladas, né? 6.825.000 toneladas. Então, se tu comparar a safra passada, a gente já está muito perto, né? Ainda falta 10% para colher. Então, qual é o motivo disso, né? Agora, com tudo que foi relatado pela doutora Amara, né, pelo doutor Enio, o esforço gigante, né, que não se encerra nessa geração, né, doutora Amara, para recuperar só uma região do estado e para também tomarmos medidas, como bem falou a doutora Amara, para que isso nunca mais se repita. Será que não era melhor subsidiar isto? Será que não era melhor subsidiar esses produtores que estão desesperados e quando a gente chega nos locais, Alex, o psicológico deles, assim, afeta a gente, porque eles já perderam safras outras vezes, né? Mas o que aconteceu agora, perderam as casas, e quando bate na casa das pessoas, e aí a gente consegue entender o drama dessas pessoas, da grande Porto Alegre, né? Que a gente assiste todos os dias esses relatos, não só da grande Porto Alegre, né? Todo o Vale do Taquari, enfim, todo o estado, né? Atinge todo o estado. E a gente olha os produtores, eles embargam a voz e enchem os olhos de lágrima, né? Que é uma vida toda, pessoas que, de um perfil, né? De ter um impacto social muito grande, é um perfil de produtores, pequenos produtores da região. Então, isso dói na gente, né? E dói ainda mais ver quem tem o poder de nos ajudar, como aportando recursos, tomar decisões assodadas, descabidas e que vão contra o produtor gaúcho. Então, fica aqui esse registro. Tecnicamente, não tem nenhuma necessidade de importação. O produtor gaúcho, com todo o seu esforço, com todo o seu trabalho, sua competência, né, e que pese toda a dificuldade, vai garantir arroz no prato, mais uma vez, do brasileiro. Né? E que pena que não tem o governo não olhe com carinho para esse produtor. Os produtor que, ano após ano, através das suas mãos, do seu suor, do seu esforço, garante, né, alimento e segurança alimentar para um país inteiro. Obrigado, Alex. Desculpa aqui o desabafo, mas tem sido duro esse último mês, muito duro. Parabéns pelo interesse, pelo trabalho e pelos investimentos também que estão sendo feitos pelo IRGA, e eu me refiro até à própria barragem do Capané aí, que foi muito importante também nesse momento, e eu me lembro quando deu toda essa catástrofe, foi um gerador de luz lá para poder garantir, principalmente a parte da segurança, que já havia tido investimentos também antes. Grande abraço, Rodrigo. Professor Enio está aí conosco, professor? Bom, tá me ouvindo? Ah, agora sim. Fecha daí então, meu parceiro.
Desculpa, obrigado, Alex. Não, só indo na mesma linha da Mara, duas coisas. O diagnóstico vai estabelecer as ações emergenciais que o produtor precisa fazer a lavoura, daqui 3 meses ele está fazendo a lavoura. E segundo, essa lavoura mais resiliente, nós temos que aproveitar esse momento para captar nessa pesquisa também como é que vai ser a lavoura do amanhã, contra cheias e também contra secas, e nos preparar para isso. Voltar para dentro das nossas áreas de pesquisa e ver se aquilo que cada um de nós está pesquisando realmente é importante para a nossa lavoura, é assertivo. Voltar para as instituições e os seus programas de pesquisa e certamente reorganizá-los perante essa ótica desses eventos climáticos extremos que está todo mundo dizendo vão ocorrer com mais frequência. Então é a lavoura, corrigir a lavoura do hoje e preparar essa área para a lavoura do amanhã. Vamos ter que tomar algumas medidas. Por exemplo, matas ciliares. Nós vamos ter que discutir isso. Certamente vamos ter que discutir. Tá? Muito obrigado, Alex. Satisfação estar participando com a Amaro, o presidente Rodrigo. Obrigado a todos. Desculpe ter caído um pouco o sinal aí. E, professor, importante dizer, os órgãos ambientais vão ter que ser protagonistas positivos nisso aí. É hora de deixar para o lado algumas convicções que não agregam em nada e começar a pensar no todo, né? Eu acho que alguns conceitos vão ter que começar a ser rediscutidos. Grande abraço para vocês, bom falar com vocês e um ótimo fim de semana.